convidado para estar aqui. Eu acho que banca de De nada. seminário, banca de um modo geral, é um momento muito bacana, porque a gente aprende muito também, né, Valéria? É. É um momento que você lê coisas que não estão no seu dia a dia, que você aprende sobre coisas que você não leria, né, normalmente. Então, assim, eu acho muito bom estar aqui. Obrigada, Clara, pela oportunidade. Obrigada, Carolina, né, que é a sua orientadora. Obrigada ao Paulo, né, apesar dele não estar aqui, também quero agradecer. E, assim, dizer que o seu trabalho eu achei muito bem escrito. Ai, obrigada. Gostei muito da sua apresentação. Assim, Ai, achei que uma bom. apresentação muito bacana. Assim, eu percebia assim, que você não estava lendo, você estava falando assim, porque você, sabe, assim, porque hoje, claro, a gente está no mundo virtual e é muito fácil a pessoa botar um arquivo ali do lado e ela ir lendo, e eu não percebi isso em você, eu percebi que você estava falando assim, por vontade de falar aquilo que você estava falando. Claro, você preparou a apresentação, você ensaiou, você sabia o que tinha que falar em cada slide, mas você não se deteve à leitura de um documento que você preparou, sabe? Isso para mim foi Uhum. muito bacana, eu gostei Ai, muito. que bom. É, eu estou bem resfriada, minha voz de vez em Esse quando dá uma tempo. falhada. Nossa, tá insano. Bom, eu vou começar lá do teu resumo. E eu vou repetir o que a Valéria falou, né? Apesar da gente saber que esse resumo não é o resumo definitivo, tem algumas coisas que eu acho que valeria a pena você dar uma olhada no teu resumo. Ai, meu Deus, cadê que não anda aqui? É, e aí ele já começa assim, ó. Criação de mais materiais que abordem ciência e... Então, assim, eu acho que tem que ter uma introdução, tá? Já não começar aí a criação, não sei o quê. E aí você coloca assim, de mais materiais. A impressão que me dá quando eu leio assim, criação de mais materiais, é que já tem muito e que Ah, precisa de entendi. mais. Eu acho que, entendeu? Eu acho que, na Ah, verdade, entendi. a necessidade de criar materiais para esse público específico, tá? Então, assim, só para dar uma reformulada na frase. Outra coisa que no teu resumo também, lá nos objetivos, lá no teu objetivo 2 avaliar os materiais educacionais. E aí eu complementaria essa frase. Que tipo de material educacional é esse? Para estudantes com acuidade visual baixa ou ausente, ou para, sabe? Porque Uhum. senão avaliar os materiais educacionais em biociências já existentes. Ah, eu O teu marquei. público é muito específico, sabe? Então eu acho importante isso. Uhum. Organizar e realizar entrevistas semi-estruturadas. Com quem? Sabe? Ah, entendi. E aí logo embaixo você coloca assim: os materiais táteis disponíveis no Instituto. Aí eu fiquei, bom, que instituto? No IOC? No Benjamin Constant? Que instituto é esse? Sabe? Então, só Ah, assim, para complementar uhum. algumas informações que, para mim, ficaram, ficaram soltas, assim, tá? Eu Ok. não vou ficar falando de cada pedaço, porque, assim, você vai ver que eu fiz várias observações ao longo do seu texto. E aí, assim, foi muito bom falar depois da Valéria, porque várias coisas que eu tinha anotado aqui, na tua fundamentação teórica, eu tinha anotado aqui para você buscar o diálogo que dialoga melhor e mais com o seu trabalho, sabe? Eu Uhum. acho. E aí eu vou, mais uma vez, assim, eu vou concordar com a Valéria. Às vezes as pessoas acham que porque trabalha com educação tem que enfiar Paulo Freire. Ah, tem que botar Paulo Uhum. Freire. Paulo Freire é incrível, ele é fantástico. Ele é, de fato, um representante máximo da nossa educação. Mas não necessariamente ele precisa estar em todos os nossos trabalhos, sabe? Então, assim, Uhum. eu acho que no seu trabalho especificamente, eu dialogaria mais com o que você tem como seu trabalho. Talvez educação inclusiva, a questão dos livros táteis, a questão da ilustração científica, que isso tem muito mais a ver com você do que a questão. Claro que tudo isso, Clara, pode culminar lá em Paulo Freire na pedagogia da autonomia. Se a gente for fazer uma Uhum. linha reta, se você dá para essas pessoas condições delas lerem, né, estudarem, conhecerem cientificamente os seres vivos, os vetores, enfim,
Claro que lá no final você está dando para essa pessoa uma pedagogia da autonomia mesmo, sabe? Mas Uhum. assim, não acho que obrigatoriamente Paulo Freire precise dialogar com o seu trabalho. Eu acho que existem Tudo outros bem. referenciais teóricos que você poderia aproveitar mais para discutir melhor o seu trabalho, tá? É, Uhum. deixa eu continuar aqui. Você fala assim, ó, lá na tua página 3, na 4, desculpa. Uhum. Eu acho que tem uma informação que eu acho que poderia ser importante. Você diz assim: o termo original, Art Science, foi adaptado no Brasil como Ciência Arte por Tânia Araújo Jorge. Quando que foi feita essa adaptação? Porque depois você fala que em Ah, sim. 2003, o Instituto Oswaldo Cruz foi a primeira instituição. Como é a adaptação de um termo? Assim, eu acho muito importante você dizer quando que esse termo, sabe, foi utilizado no Brasil, sabe? Você diz que foi pela Araújo Jorge, mas assim, eu acho importante marcar assim um tempo, sabe? Porque Uhum. é um marco, né? Assim, para o Brasil, assim, digamos, para a educação aqui, tá? Uhum. Adorei essa sua referência que você usou do Sasaki, gostei muito do que ele fala. Ah, Clara, uma coisa que eu estou para perguntar desde que começou e eu não perguntei. Ah, É, a gente tem falado muito sobre capacitismo, termos capacitistas, sim, né? E aí, assim, os documentos sobre isso são muito confusos às vezes, sabe? Por exemplo, em alguns lugares sim. você vê que cego é um termo capacitista, que o ideal seria falar de pessoa cega ou de pessoa não é portadora, é pessoa com deficiência visual, né? Porque Uhum. portadora também não é correto, porque ninguém porta uma deficiência, né? É. É, então, assim, eu fiquei me perguntando, você teve esse cuidado ao olhar os teus documentos? Porque em alguns momentos eu vejo assim, por exemplo, deficiente visual. E o que eles pedem, assim, quando eles falam isso, assim, pelo que eu li, tá? Eu não sou um especialista em educação inclusiva, posso estar falando um monte de besteira e você está gravando, não tem o menor problema, eu tô aqui para aprender. É, porque, pelo que eu li, você tem que tirar o foco da deficiência. O foco tem que estar na pessoa. Então, quando você Uhum. coloca deficiente visual, não poder, assim, em teoria, pelo que eu entendi, não poderia, deveria ser pessoa com deficiência visual, tá? Uhum. Mais uma vez, claro, eu posso estar enganada, você está frequentando lá o Instituto Benjamin Constant, onde certamente isso é muito mais discutido do que no ambiente onde eu estou inserida, tá? Mas eu, assim, a minha sugestão é que você procure lá no Benjamin Aham. Constant, é, de repente a Duda, né, que é a nossa aluna, né, Ah, eu que é... conheço a Duda, tive uma aula Então, com talvez a ela, a Duda até gente possa foi te colega de ajudar. turma. A Duda é uma Sim, querida. então, o que, pela minha experiência que eu tive até agora no Benjamin Constant, não está errado você falar deficiente visual e também não está errado você falar cego. É errado você falar ceguinho, sabe? Ou algum termo que seja pejorativo. Pejorativo. Aham. Mas, na verdade, é muito importante a gente perguntar para as pessoas sobre esses termos. O que eu vi também, depois que eu comecei a trabalhar com acessibilidade, é que muita gente é, tem o receio de perguntar, achando que vai ofender, né? Todo mundo tem Aham. medo de ser cancelado. É, mas é verdade, todo mundo tem medo disso hoje. Mas, assim, o que você não pode é usar um termo que, às vezes, assim, Desqualifique aquela pessoa. desqualifica aquela pessoa, né? Não, Eu eu estou só estou te aprendendo falando muito. isso, Clara, assim, porque como é um documento que vai ficar escrito, né, Uhum, assim, para você tomar esse cuidado. Porque quando você fala, por exemplo, se eu falar para você, você vai me corrigir. Eu vou te pedir desculpas. Ah, desculpa, uhum, Clara, usei o termo errado, eu não sabia, obrigada por me corrigir. Mas num documento escrito, ele vai ficar ali documentado. Então, assim, eu só queria te pedir, mais uma vez, Clara, posso estar falando besteira, pode ser que os termos como você tem usado estão corretos, mas existem documentos que norteiam isso. Eu acho que a partir de 2006, pelo que eu li, assim, a ONU, já não me lembro mais, fez um documento sobre isso. Então, dá só uma olhada e procura saber.
tá? Só porque como é um documento, vai ficar registrado para sempre, né? Então, assim, acho que Uhum. valeria a pena você dar uma olhada, tá? Mais uma vez, claro, eu não sou especialista em educação inclusiva, tá? Então, assim, me perdoa também se eu estiver Não, falando que isso? besteira, tá? Não, que isso? A gente está aqui para aprender, né? É isso E aí. agora Ó, que foi a isso gente está mesmo. falando sobre acessibilidade. Eu até anotei aqui, ó. Foi em 2006. Pessoa com deficiência, estabelecido pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí eu coloquei para você no documento os termos, botei tudo lá, tá? Aham, ok. Deixa eu só ver aqui uma outra coisa. Peraí. Peraí. Vou chegar já nos seus resultados. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu fiquei encantada, não consigo encontrar outro termo para as figuras que você usou, que você fez. Ah, obrigada. Clara, você não é uma artista porque você fez artes plásticas na universidade, na Escola de Belas Artes da FRJ. Você é uma artista porque você colocando. É tão bonito de ver, eu ficava olhando as suas ilustrações, assim, tão bonitas, tão ricas. E assim, foi prazeroso ver, sabe? E Ai, que muito bom. prazeroso ver Fico você feliz por falando. isso. E aí eu fiquei pensando também, você foi explicando isso na sua apresentação, que quando a gente lê, às vezes a gente não consegue dimensionar o trabalho que é transformar aquela gravura que para a gente é óbvia de ser vista. Eu vi muito bem o seu desenho, lindo, sabetes azul, lindo. Falei, meu Deus, que Gente, todo imagem mundo gosta de maravilhosa. Eu saber. fiquei, o sabetes é lindo, É né? verdade. E aí você olha assim, mas eu fiquei imaginando assim, quando você foi explicando agora na sua apresentação, da dificuldade que é transformar o que para a gente é óbvio num material tátil, né? Com diferentes É. texturas, com diferentes técnicas que você emprega, né? No cuidado que você tem em cada uma dessas etapas. Assim, isso é muito bonito, Clara. E aí Ah, eu vou que te bom. falar um pouco mais assim sobre o que eu pensei do seu trabalho. Eu acho que você tem muitos objetivos específicos, tá? Uhum, É, eu acho que você vai defender em maio, não é isso? isso. Isso me deixou muito preocupada, Clara. Porque, olha só, pelos trâmites da EBS, para você defender em maio, você tem que iniciar o processo de defesa 60 dias antes. Uhum. Isso significa que você tem que mandar para o revisor em março. Nossa. É. Que aí vai mandar para o revisor vai revisar, ele vai mandar para você vai corrigir. Aí você vai Uhum. preparar o material, você vai mandar para a banca. Então, assim, isso me deixou muito preocupada. E aí eu estou deixando aqui uma sugestão para você conversar com seus orientadores. Existe, Clara, a expectativa e a realidade. Existe aquilo Uhum. que eu quero muito fazer e aquilo que é possível ser feito. Eu penso que você poderia é, pensar no teu doutorado para fazer coisas que você é horrível do jeito que eu vou dizer, tá? Que não vai dar tempo de você cumprir agora. E aí o que acontece é que você acaba atropelando etapas para cumprir os seus objetivos. Quando, na Uhum. verdade, você não precisa fazer uma coisa. Você está fazendo um trabalho tão bonito que eu vou ficar com muita pena de você atropelar isso só para cumprir um protocolo de 6 objetivos que você listou. Sabe? Talvez se você já Uhum. fizer os arquétipos, né, que você chama. Isso. Eu até pensei, gente, para mim arquétipo era coisa do tarô, mas não, Eu agora já também. tem arquétipo. Falei, Não, é porque tem o arquétipo? arquétipo da ilustração científica também. Pois é, menino, eu só pensei no tarô. Falei, Tarótica meu e Deus, o arquétipo do tarô, o que que o tarô está fazendo aqui? E aí eu achei legal também, eu até botei no seu texto, assim, o que que são esses arquétipos, né? Porque para mim arquétipo é coisa de carta mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, sabe, Clara, para você conversar com seus orientadores sobre o que de fato é factível você fazer até março. Aham. Pensa assim, o meu prazo é março, porque depois eu vou precisar me envolver com a defesa.
Você não vai ter muito mais tempo para fazer coisas. E aí, se você considera que é março, a gente está numa época extremamente ingrata. Dezembro, que ninguém faz mais Aham. nada. Acabou os discentes, acabou tudo. Só Uhum. com fraternização. Janeiro, férias. É, Fevereiro, carnaval. Então, assim, o teu tempo útil, ele é curto. Então, é. assim, minha preocupação é que você eu acho que valeria a pena, mais uma vez, eu reforço, você conversar com a Carolina e com o Paulo e olharem para o trabalho, o que que vocês já têm, o que que é factível de ser feito, sabe? Para você fazer um bom trabalho. Obrigada, Carla. Os arquétipos abordam questões do imaginário coletivo. Obrigada, Carla. Sempre aprendo, tá vendo? Para mim, arquétipo era só a carta do tarô. Enfim, então, Clarinha, a minha sugestão é essa, sabe? Assim, dá uma olhada nos seus objetivos com cuidado. Quando eu olhei assim, o Uhum. tanto de coisa que ainda falta você fazer, eu falei, meu Deus, sabe? De repente você preparar os, os seus moldes, como é que você chama? Não é molde, é Matriz. a matriz. Enfim, eu acho que isso já é um passo tão grande, sabe? Então, assim, fica aqui minha sugestão para você rever, tá, Clarinha? Tá certo. É, É, eu Ok. gostaria de falar aqui um pouquinho assim, que na realidade ela tem março para terminar, entendeu? Mas ela pode dar, no março, ela tem abril, maio, né? Como é que é? Quando é, que é? Isso. Era qual o dia final? É maio, né? Então você tem maio para terminar. Então você pode dar entrada nos seus documentos em maio. Sendo que eu acho que você está correta, está muito. Porque as aulas, na realidade, vão começar em março. Entendeu? Então você não vai ter para Uhum. março colher resultado para poder. Em maio você está com isso já pronto e tudo revisto, né? Mas no Uhum. caso você poderia ter o seu prazo final até maio mesmo. Em maio você dá entrada para a defesa. Tá eu não sei certo. até quando vai a sua bolsa também, enfim, né? É. Mas, assim, pensar que você está passando por um período que academicamente é bastante ruim, tá? Assim, muitos Uhum. feriados, enfim. Eu fiz algumas sugestões no seu texto. É, a mesma coisa desculpa, que a Valéria comentou. Você coloca aqui 39 mil resultados, 75 mil em inglês, não sei quantos. Eu acho que ficaria bom você fazer um critério de inclusão e exclusão, Tá, sabe? tá certo. Para você chegar no final com os trabalhos que você ficou e que você selecionou os 6 trabalhos que você usa para nortear a sua pesquisa, tá? Ok. Porque, assim, 75 mil para Hum. 6, você excluiu muita coisa. Como é que você foi Uhum. excluindo em cada etapa, tá? Tá certo. Eu já estou meio que caminhando, eu acho, não sei. Deixa eu ver aqui. Ah, os seus objetivos para você rever. Uhum. Eu fiquei falando e não olhei o documento, aí agora eu estou correndo aqui no documento. Peraí. Você em algum momento fala assim, escultura. Eu não vou ficar pedindo para você ler, não, mas você fala assim, estrutura do coração com escultura. Que tipo de escultura é? Em gesso, em cerâmica? Não sei. Ah, tá. É impressão 3D. Tá, então bota aqui. Não, porque tem assim, estrutura do coração com escultura e escultura de impressão 3D. Então a Ah, impressão que dá é que são duas, tá? E aí ok. eu achei muito legal saber que de todos os materiais que você encontrou lá no DPME, a maior parte estava relacionada à nossa área, né? Eu achei isso muito Sim, bacana, né? Foi mais da maioria, mais de 50%, 54%, né? Envolvendo isso. as nossas áreas, né? Isso me deixou bastante feliz. Até porque é uma área muito abstrata, né? Eu acho importante que tenha mesmo isso. É. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma professora comentando, isso não aconteceu comigo, não, mas aconteceu. Ela falando sobre tecido epitelial, tecido isso, tecido aquilo. E a aluna ficou muito impressionada que ela achou que isso estava acontecendo na roupa, no tecido, né? Então, Ah, assim, é uma coisa tão abstrata. A gente fala, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Para a gente isso é muito óbvio, né? Mas para as outras aham. pessoas, e eu imagino para uma pessoa que não.
não consegue ver ou ver é, com dificuldade, né, todo esse, esse conjunto de informações. Então, Clarinha, uma outra coisa que eu queria te falar é que com base nesse desenho não, nessa tua não, que esse material não é seu, é do Benjamin Constant, do Aedes aegypti, do jeito que ele está feito ali, não é nenhuma crítica ao material, não. Não dá para saber se é Aedes aegypti, não, tá? Porque Ah, ele é é? todo de uma cor só. O que caracteriza assim, visualmente o Aedes aegypti é a cabeça, que tem um desenho que é típico de Aedes aegypti, tá? E as Uhum. patas preta e branca. Então, naquele modelo cinza, que eu acho que é cinza, pode ser qualquer Aham. mosquito, tá? Então, Sim, assim, eu vi que não é muito evidenciado também o aparelho bucal do inseto, né? Que é importante. claro que também, É, né? É, a tem gente a é um limitação. modelo 3D, né? Também não dá para ter essa riqueza de detalhes. E eu acho que é É porque, importante para quem não é porque consegue. assim, para você fazer uma impressão 3D, é uma máquina que faz, ela vai fazendo em camadas. Essas camadas ao redor delas ficam as estruturas e você vai atacando. A qualidade da impressão, ela varia de acordo com o tempo que ela é impressa. Digamos assim, se você faz uma impressão em 3D que ela dura 4 horas, ela é diferente de uma que dura 20. Então, tipo assim, aqui foi feita em 4 horas, ela tá cheia de camadas, ela não tá Sim. muito precisa. A outra que demorou mais tempo, ela vai estar mais lisinha, ela vai estar bem melhor, a qualidade É, dela vai estar bem melhor. mas o que eu quero dizer é que também não faz diferença para esse modelo tátil que a pessoa pegou, ela quer. Entende? Também não faz diferença se é o Aedes aegypti ou é o Aedes albopictus. Entende o que eu quero dizer? Então, Sim, assim, não tem dizer o que aquele principal, mosquito. assim. É, O assim, desenho, né, do eu estou tórax falando dele. isso até para você pensar nisso também, sabe, Clara? Às vezes essa coisa assim, vou identificar a espécie. Talvez não seja o mais importante também, não, sabe? Já estou Uhum. caminhando para o final. Adorei esses modelos do ciclo do Trypanosoma cruzi. Fiquei louca, fiquei enlouquecida com isso. É bem legal, bem Nossa, são legal. lindos, eu amei. É, e aí, Clara, é, eu queria te falar também para você prestar atenção em anexos e apêndices, tá? Anexo Uhum. é aquilo que é feito pelo outro. Então, por exemplo, o termo de aprovação do Comitê de Ética é um anexo, tá? A carta de anuência que você recebeu do Benjamin Constant é um anexo. Mas o TCLE, o TA, o questionário, o roteiro da entrevista, isso é apêndice porque foi feito por você, tá? Então, só para você Ah, tá. organizar isso melhor, tá? De modo geral, Clara, eu acho que o seu trabalho está muito bom. Assim, esse momento, né, Valéria, é um momento em que a gente vai olhar para o seu trabalho e ver o que, que já foi feito e se o que falta fazer vai ser cumprido dentro do tempo, se você está caminhando no caminho certo, né? Então, assim, aqui não é a sua defesa, tá? Isso aqui é um meio do Aham. caminho só para a gente acompanhar. Por isso que o nome é Seminário de Acompanhamento Discentes, tá? Uhum. Então, assim, olhando para o seu trabalho, eu não tenho dúvidas de que é um trabalho de excelência, de que você está Obrigada. desenvolvendo um trabalho extremamente rico, necessário, sabe? E aí você falou uma coisa na sua apresentação, por que que a gente demorou tanto tempo para pensar em inclusão, né? Como é Uhum. que a gente pôde demorar tanto para pensar nisso, né? Quanto tempo a gente passou excluindo pessoas de um processo de formação, né? De tantas outras coisas, né? De E cultura, ainda tem exclusão, se você parar ainda para tem. pensar, eu só fui conhecer sobre acessibilidade depois de trabalhar no Benjamin Constant. É Mas isso. assim, eu fiquei pensando muito, como eu sou ilustradora e penso muito na questão do livro, né? Eu penso assim, nossa, por que que biblioteca e livraria não tem assim? Adquira a sua versão em braille deste livro, Sim, sabe? Adquira a sua versão para baixa visão. Por que não? não tem. É quase como se fosse um universo paralelo, É entende? isso. É E isso. Então, tipo, assim, é isso. o seu trabalho, ele é de uma
necessidade absurda, sabe? E assim, ver as suas ilustrações, ver o tanto de coisas da sua capacidade artística, do quanto de benefício isso vai gerar para as pessoas, isso para mim já é, assim, maravilhoso. Mais uma vez, assim, como recomendação para você, assim, se eu tivesse que te dizer assim, sobre o seu trabalho, o que que eu acho que é fundamental é você rever os seus objetivos, traçar uma Uhum. estratégia daqui até o final da tua defesa, tá? E dialogar com o seu referencial teórico. Isso, para mim, é assim, é o ponto-chave. Eu fiz algumas anotações ao longo do texto, botei algumas observações, alguns textos para você ler também e tal. Mais uma vez, eu não sou de inclusão, mas assim, com base no que eu fui estudando para a tua apresentação. Então, eu botei algumas observações, tá? Uhum. E é isso, claro, quero te dar os parabéns à Carolina, ao Paulo, agradecer a Valéria pelas Obrigada. contribuições, assim, e aí, assim, muitas das coisas a gente concordou, então acho que tá tudo, a gente está no caminho certo. Tá, Clara? Eu vou passar a palavra para a sua orientadora, para a Carolina. Oi, Renata. Oi, Valéria. Gente, obrigada pelas observações. Gente, aprendi uma opção de coisa com vocês. Renata, eu não sabia da história do apêndice e do anexo. Mas a Clara escreve bastante. Eu não sei quem foi que falou isso. Gente, o relatório Valéria. inicial da Clara tinha mais de 120 páginas. E aí eu, como gosto muito de vocês, fui tirando uma Obrigada, opção Carolina. de coisa. É porque que a gente está participando. É que os alunos não sabem. Quando a gente participa de banca, gente, de seminário, não é uma banca, duas. Às vezes são 5, 6, 7 bancas. É E a isso. gente lê relatórios, 7 relatórios de 120 páginas, a gente não dá conta. Então, assim, eu fui. A Clara escreve bastante, mas a gente foi tirando bastante coisa. Foi enxugando, principalmente a parte dos vetores, a gente enxugou bastante. Mas, assim, a Clara está de parabéns, porque a Clara, para quem não conhece, vem de uma escola de belas artes. A Clara não entendia absolutamente nada de inseto. A Clara hoje sabe que inseto tem perna, sabe quais são as espécies, sabe fazer, usar a chave, se precisar botar uma chave de identificação, ela vai saber o que que é. Então, assim, a Clara teve que aprender sobre insetos, aprender sobre doenças, sendo que ela escolheu fazer belas artes. Eu acho que cai muito no que a gente acontece com a gente, que faz biologia, aparente química, matemática. Então, assim, Sim, Clara está de parabéns que aprendeu isso. É que Obrigada. o que a gente faz leva 8 anos para fazer. A Clara teve que se virar e aprender num curto espaço de tempo e aprender sobre ensino e biociências para poder passar na prova. Então, assim, para ela foram vários desafios. Então, assim, claro, não dá trabalho nenhum. E alguém botou, para quem faz belas artes é desafiador. Sim, é desafiador. E ela sempre teve acesso, e eu falei para ela, o que que você quer fazer? E por incrível que pareça, ela, quando entrou, queria trabalhar com borboleta. Olha onde ela caiu, com os insetos esquisitos. Mas é isso. Ela está de parabéns, a Clara faz o trabalho dela sozinha. Gente, tudo que ela montou para o CEP, para o Comitê de Ética, ela mesma fez. Então, ela sabe quais são as exigências, a gente pede para ela ler. Então, assim, ela tem autonomia do trabalho dela, ela vai sozinha no IBC. Então, assim, a equipe do IBC é muito legal. Para quem não conhece, eles têm uma parte só de produção de material didático que é muito legal. Eles fazem material didático em 3D, com uma máquina 3D, livro em 3D, eles fazem com totalmente manual, totalmente artesanal também. Gente, para quem não sabe, esses livros eles concorrem a um prêmio anual com o mundo inteiro. O IBC ele manda, eles têm um concurso anual, cada ano é num país diferente, e esses livros todos concorrem a um prêmio alto, são mais de 20 mil dólares, se eu não me engano, para quem ganha. Então, as pessoas conhecem todo o trabalho de todo mundo no mundo todo. E esses livros são super bem avaliados. Quem tiver interesse em conhecer, tem tudo na página do IBC. Os livros são. Ah, eu queria pedir um livro para um cego. Cego pode, gente, não pode, é ceguinho. A Clara falou certinho. Vocês entram, a pessoa entra no site do IBC, faz esse pedido e ele vai para as escolas ou vai para a pessoa, vai para que eles distribuem para o país inteiro. Então, esse livro da Clara vai ficar para o IBC, porque uma vez feita o molde, esse livro pode ser reproduzido quantas vezes o IBC quiser,
com os acetatos e montar o livro e distribuir para quem quer. Então, convido as pessoas a conhecer o trabalho fantástico do IBC. Quem nunca esteve lá, gente, tem toda a parte de esporte, tem toda a parte de atendimento médico. Assim, a gente ficou muito encantado com o local e e o que eles fazem pelas pessoas com deficiência visual, entendeu? De baixa visão ou completamente cego. Então, para quem não conhece, fica o convite, que é sensacional, um lugar sensacional. E, gente, muito obrigada. Eu anotei todas as E considerações de agora, vocês. sabendo desse evento mundial, quem sabe o material da Clara não vai concorrer? Não, o material da Clara já vai tô. concorrer. O material da Clara vai concorrer. Todo material novo lá concorre. Aí, Entendeu? Clarinha. Então, só mais uma coisa que a Carol falou: todos esses materiais que eu apresentei para vocês, os livros grafotáteis, o material em impressão 3D do Benjamin Constant, eles estão disponíveis para distribuição em institutos e escolas. Você pode fazer o pedido